A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Você só precisa ser fiel no pouco. Preste atenção. Lucas capítulo 16, verso 10 ao 12 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. No verso 11, se, pois, não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origens injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornáveis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Sabe, filho, prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. A verdadeira prosperidade atinge todas as áreas do seu ser. A primeira prosperidade é do Espírito. Você não é salvo, você ainda é o mais miserável dos homens. Por isso a Bíblia diz que te pedirão a sua alma e o que tens para que quem será? Quando somos salvos, desfrutamos de paz com Deus. Essa é a base da prosperidade. Mas também precisamos ser prósperos em nossa alma. Muitos vivem em depressão, angústia, feridas na alma e todo tipo de aflição no coração. Não sabem coisa alguma da riqueza da palavra de Deus. Nunca tiveram revelação do amor de Deus. Tais pessoas não são prósperas. Também faz parte da prosperidade da nossa alma ter uma família estruturada, esposa feliz, filhos crescendo no temor do Senhor. Muitos ganham muito dinheiro a custo de perder a família. São um sucesso em público, mas um fracasso em particular. E por fim, precisamos de prosperidade em nosso corpo. Quando estamos doentes, o corpo se torna um lugar mal assombrado. Não sentimos prazer em coisa alguma. Não importa quanto dinheiro tenhamos acumulado. Sem saúde, a prosperidade financeira não faz sentido. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Nesse texto, o Senhor nos ensina como escolher colaboradores, até cônjuges. O caráter é o segredo. Como podemos saber se alguém possui um bom caráter de acordo com a Escritura? Não podemos avaliar simplesmente pelo charme, pela eloquência, pela personalidade atraente. O Senhor diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas é o sinal. Mas o que seria, pastor, coisas pequenas? O Senhor explica que as coisas pequenas são as de origem injusta e as grandes são aquelas riquezas que são verdadeiras. O dinheiro é sempre de origem injusta, mas nós o santificamos quando damos o dízimo. 10% santifica todo. Esse é o princípio do dízimo. Romanos 11:16. A verdadeira riqueza certamente se refere à unção e à sabedoria. O pensamento comum é que se somos fiéis nas coisas espirituais, o Senhor nos dará prosperidade financeira. Mas o Senhor afirma justamente o contrário. Se formos fiéis com o dinheiro que temos, Ele nos dará a verdadeira riqueza. Você pode confiar na palavra de Deus, porque Ele é um Deus bondoso. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Ele não enviou um anjo para morrer por nós. Sua palavra é para nós bênção e não para nossa destruição. O Senhor não disse: se você me servir bem, eu te confiarei dinheiro. Mas Ele disse que se você for confiável a lidar com dinheiro, Ele te confiará a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus, é a unção do Espírito. Em 2 Crônicas, capítulo 1, a Bíblia diz que Salomão, que sucedeu seu pai Davi, nessa altura
Ele tinha 20 anos de idade, era muito jovem. Então, ao lermos o verso 5, de que Salomão foi até o tabernáculo e ofereceu 1000 sacrifícios diante do Senhor. Uma pessoa que pecava trazia um novilho ou um cordeiro, mas aqui Salomão ofereceu 1000. Ele certamente estava oferecendo pelos outros também. Isso é generosidade. Naquela mesma noite, Deus apareceu em sonho para Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Quando enfrentamos um problema, muitos pensam em pedir dinheiro, mas não existe realmente um problema financeiro. Existe um problema de sabedoria. Uma gota de sabedoria de Deus pode resolver qualquer problema. A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus. Isso é o que nós necessitamos. Salomão recebeu a sabedoria depois que ofereceu uma fazenda inteira de bois. Ele foi fiel nas riquezas injustas e Deus lhe deu a verdadeira riqueza. Quem de nós teríamos a disposição de oferecer um rebanho de 1000 cabeças de boi quando o Senhor requer apenas uma? Isso foi generosidade. O mesmo aconteceu com Abraão. Em Gênesis 15, o Senhor apareceu a ele e ele disse: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o teu galardão será sobre grande modo. Quando falamos de galardão ou recompensa, nós pensamos que uma obra foi feita. Mas o que Abraão tinha feito? Alguns versículos antes, vemos que Abraão deu dízimo de tudo o que possuía a Melquisedeque. Se somos fiéis no uso do dinheiro, o Senhor nos confiará a verdadeira riqueza. Essa é a razão porque na nossa igreja nós levantamos como líderes de células e discipuladores aqueles que são fiéis no dízimo. Se uma pessoa não é fiel no uso do dinheiro, o Senhor não vai confiar a ela a verdadeira riqueza da multiplicação da célula. Uma pessoa assim que não é confiável, como podemos colocar pessoas de coração mesquinho para serem pastores e líderes de irmãos com coração grande e aberto? Pessoas de coração pequeno, como ovelhas, não podem liderar grupos de leões. Coração que se abre em generosidade é o mesmo coração que vai receber sabedoria. Não discuta com a palavra de Deus. Esses não são conceitos humanos, mas divinos. Quando ele fala, nós obedecemos. Certa vez, um grande navio de guerra avistou à sua frente uma pequena luz. Ele estava bem no caminho do navio. Então o capitão falou no alto-falante: aqui é o capitão fulano de tal. Retire a sua embarcação do caminho. Mas a luzinha continuava lá. Então ele falou a segunda vez: esse é o último aviso. Remova a sua embarcação do caminho para que não haja uma colisão. Então uma vozinha veio em resposta: aqui é o encarregado João. Remova o seu navio de guerra desse caminho. Aqui é o farol. Seja fiel na aplicação do alheio. José ilustra o ponto de sermos fiéis na aplicação do alheio, como o Senhor mencionou no verso 12. O Egito se tornou uma nação mais rica por causa de José. Faraó se enriqueceu por causa de José. Há cristãos que possuem uma atitude muito ruim quando trabalham para o patrão incrédulo. A atitude deles é: eu tenho que trabalhar duro para o ímpio. O seu trabalho é fazer a companhia prosperar e abençoar o seu empregador também. Se você for fiel com o alheio, Deus lhe dará o seu próprio, mas acompanhado com a sabedoria, que é a verdadeira riqueza. Não é porque você é pastor ou parte da igreja vai te prosperar automaticamente. Você é abençoado, mas precisa cooperar com ele, seguindo os princípios da palavra de Deus. Sempre que lhe aparecer uma oportunidade de ofertar, é porque Deus quer abrir para você uma porta de colheita. Toda colheita começa com uma semente. Nunca menospreze o poder de uma semente. Deus prometeu multiplicar a semente semeada, mas não a semente no banco ou a semente no seu bolso. Quando o povo não tinha mais o que trazer para comprar pão, José lhe deu semente, lá em Gênesis 47, 23. Era semente para ser semeada em tempo de seca. Mas eles não voltaram mais porque aprenderam como prosperar. Você também prospera quando recebe a semente para semear. José certamente
deve ter aprendido isso com seu avô. Isaac, que semeou num tempo de seca e colheu 100 vezes mais. Tempo de crise é tempo de semear. Dê com alegria. Isso eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua como tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No versículo 6, Paulo diz que aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. Mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Equivocadamente, alguns ensinam que semear pouco é dar pouco dinheiro e semear com fartura é grandes valores. Mas, na verdade, o texto fala de atitude e não de valor de oferta. No verso 7, Paulo continua dizendo: cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não basta apenas dar, é preciso dar com alegria. Há pessoas que encontram prazer em ofertar. É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. Se você ama, ofertará em algum momento. Alguns ofertam porque estão fazendo uma troca com Deus, porque são pressionados pelo pastor ou pela necessidade da igreja. Mas Deus olha o coração. A palavra alegria no grego é muito mais que alegria, é ser hilariante, ter uma alegria contagiante. Deus ama quando somos alegres e felizes, porque isso lembra da alegria dele e ele nos abençoa. Deus tem prazer em nos dar. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus nunca nos dá algo com tristeza ou por necessidade. Ele nos dá com alegria. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Cantem de júbilo, se alegrem, que tem prazer na minha retidão. Diga sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça, porque você, tendo toda a suficiência, possa abundar em toda a sua obra. É maravilhoso que a graça possa abundar sobre nós. O alvo é que você tenha toda a suficiência na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que a prosperidade de Deus vai te alcançar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, nos ajude a compartilhar, para que mais pessoas saibam que Deus tem uma grande prosperidade para derramar na sua vida. Basta que elas sejam fiéis no pouco. Se você foi abençoado e deseja fazer uma semeadura na nossa igreja, no nosso ministério, nos ajudando a levar pessoas para o encontro, aí tem um CPF, um Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você ofertar, Deus vai multiplicar e você vai prosperar em nome de Jesus. Amém?